Legal. Bom, não sei se vocês perceberam, a gente está aqui 6 horas, como a gente começou um pouquinho mais, eu estou deixando um pouquinho mais aqui também nesse bate-papo, que eu acho que está gostoso. Ver se chega mais gente também, e acho que a gente podia até às 6h30, né? Faltam mais 10 minutos para as 6h30 aqui. Então, mais algumas 2 perguntas aí, quem se habilita, quem... Eu acho que eu fui um pouco batido, mas é uma coisa que eu queria saber mesmo. A partir de quando você tem tudo pronto, está na sua equipe, você já sabe, vai ser isso, vamos começar, estamos desenhando. Qual que é assim, a maior dificuldade, a coisa que mais atrapalha, que mais toma tempo assim, durante a produção dos desenhos, colocar no software, fazer tudo? Tem alguma coisa que dificulta muito, assim, o que mais atrapalha? Olha, cara, é tanta coisa que é tão complicado, assim, olha, todo dia tem um percalço que a gente parece que precisa vencer, né? Mas eu acho que o filme, ele não existe esse momento em que, tá tudo pronto, estou com a minha equipe e eu vou começar, já sei o que eu quero. Não, a ideia da roda ali que eu falei é justamente isso, é porque eu encaro fazer cinema de desenho animado, animação, é meio que como é esse jogo, assim, que eu embarco num filme que inicialmente eu imagino ser e que eu posso chegar no final um outro, né? É um estudo, é uma pesquisa, eu acredito que o filme tem que mudar durante o seu feitio, porque ele reflete o meu amadurecimento, né? Então, o filme quando muda, ele é mais verdadeiro, né? Fala um pouco daquela sinceridade que eu estou te falando. Então, tudo bem, é um pouco mais difícil, porque se você não tem, animação, você precisa de um planejamento, né? Porque os produtores que trabalham comigo ficam malucos, né? Porque eu o tempo inteiro estou mudando. Eu falo, a gente está aqui, a gente está vindo para lá, mas agora a gente precisa ir para lá, que não cabe mais aquilo, porque surgiu uma outra questão aqui, olha. Então, a gente é um eterno buscar, né? Né? E a gente está ali no meio de uma equipe que surgem tanto questões assim, técnicas a se resolver, né? Por exemplo, chega uma hora em que eu estou trabalhando com o personagem lá num fundo branco, que é muito fácil para o personagem que eu faço, sei lá, que ele é branquinho ali e tal, né? Aí de repente eu entro num cenário como esse que a gente mostrou, em que ele está ali na estação, que é noite. Então, como que um personagem que é tão simples, que é um desenho de lápis, vai se comportar? Putz, aí é um negócio de quebrar a cabeça, né? De resolver o direcionamento artístico daquele momento ali, né? Tem outro vulcão está dentro da casa dele, mas como é que vai ser a casa dele? É branca por dentro? Então o tempo inteiro a gente está tentando resolver, porque a gente começa realmente de um ponto em que as coisas não estão tão resolvidas assim. E se tivessem, não teria tanta graça, acho, né? Eu acho que o legal é descobrir, né? Eu acho que... Tá ligado? Tá ligado. Pra cima aí, acho que tá. Aí, é pra cima. Então, eu acho que quem nunca trabalhou com cinema, assim, tem meio um preconceito com a questão de ganhar dinheiro, assim, que eu acho que todo mundo acha que é muito difícil, sabe? E você tem já 17, 18 anos de carreira, né? Queria saber como foi, no começo, a questão econômica, sabe? De chegar, assim, e como é hoje. Assim, acho que hoje é mais estável para você, mas queria saber mais no começo também, como foi. Olha, eu venho de uma família de classe média e pude, com isso, ter acesso ao MIS. Mas o MIS é um lugar que, enfim, é aberto a todo mundo, né? Mas eu digo assim, tive uma facilidade assim, de tinha quem ia me levar lá, era longe da minha casa, eu morava em Perus na época, e tinha que estudar no MIS, né? Eu tinha 12 anos, então, quer dizer, essa porta me facilitou um pouco. Meu pai ali me ajudou muito nesse começo, mas em termos profissionais, assim, de grana, de coisa, eu comecei, no início eu não me sustentava de animação, né? Eu trabalhava com publicidade, fazia ilustração para comerciais, né? Assim, tanto decupagem de filmes de publicidade, né? Com a minha bagagem de decupagem, de storyboard, quanto ilustrações para embalagens de leite, de chocolate. Quer dizer, eu
fui e sou um ilustrador, mas hoje eu trabalho mais com ilustração de livros, né, de literatura. Mas eu sempre sobrevivi graças ao meu desenho, né, isso sim. E foi muito difícil no começo, porque meus pais não acreditavam que, embora eles dessem um apoio, era uma coisa meio assim, era um apoio, mas é para a menina desenvolver alguma coisa. Mas quando começou a chegar a hora de optar por uma carreira, e no começo, eu não ganhava bem, né, porque no começo é difícil, né. E, eu tinha altas discussões com meu pai, sabe assim, mas eu percebia que no fundo ele falava, eu acho que esse negócio de poesia enche barriga, né. Quer dizer, mas eu vou perseverar, vou conseguir, eu quero muito isso, porque não fazia sentido para mim viver sem desenhar, sem seguir o que eu queria, né? Eu amava demais aquilo, era um sofrimento se eu pensasse que eu ia trabalhar com outra coisa, eu queria muito continuar, mas então continuou sendo também um sofrimento, claro que menos, mas eu tinha que fazer filmes até, animei filmes de comerciais também como animador, né, para outras produtoras, enquanto eu ia até a metade para frente da produção do Garoto Cósmico, que eu trabalhava de dia com ilustrações, conseguindo todo o tempo de sobra, e às noites eu passava fazendo o Garoto Cósmico, feliz da vida, sabe? E também por isso demorou 7 anos de produção, né? Chegou um momento em que a gente estava em determinada altura do Garoto Cósmico e que, por uma grande sorte, uma coincidência, o país foi desenvolvendo o seu cinema e leis de incentivo foram entrando e eu consegui aquelas coincidências. Depois eu já tinha os curtas para conseguir a verba para o longa, né? Toda aquela batalha dos anos fazendo os curtas, mas enfim, não tinha nenhuma experiência com produção. Mas de repente, do nada, bate lá na porta uma pessoa que é uma produtora, que foi a Lia Nunes, produtora do Garoto Cósmico, que vinha de uma outra produtora e que queria produzir filme de animação. Falei, poxa, então vamos se reunir, vamos tentar. E aí ela que puxou a coisa para frente, né? Porque eu ia continuar ali na tocada, porque eu era um pouco inseguro, poxa, vou pegar dinheiro do governo, digamos, das leis, né? E não vou conseguir entregar o filme. Aí eu ficava um pouco preocupado com isso. Então, se eu entrar nessas leis, a minha ideia era tocar o filme em frente sozinho, até ter um trecho bem grande do filme e falar, não, agora eu acho que eu consigo, né? Aí eu ia inscrever nas leis. Aí a gente se inscreveu na primeira lei da secretaria, que acho que, se não me engano, era 300 mil, e aí a gente ganhou, cara, na época da Marta. E aí foi esse dinheiro que fez a gente começar a profissionalizar o processo, né, de produção. E aí quando eu me dei conta, estava lá com uma equipe, passou tudo muito rápido, em um ano a gente já tinha conseguido outros prêmios, tinha conseguido organizar um estúdio, uma mínima equipe, aí eu já tinha o Raul Cortez, que já tinha topado fazer a voz do Seu Giramundos, a Vanessa da Mata, que tinha um acordo comigo que ela faria a voz da bailarina, que cantaria uma música, que eu fiz um clipe para ela, e aí foi surgindo quando eu vi, o filme estava ali acontecendo, e o final do processo de produção é muito rico, porque o filme cresce muito. Então, aquele filme que eu pensava em fazer Garoto Cósmico no começo, há 7 anos atrás, quando eu vi no final o que eu tinha de filme, falei, isso aqui é um outro filme, eu vou... Tanto que o final do texto que o Garoto Cósmico, para quem viu o longo, o texto que o menino fala no alto do vulcão, quando ele está ali com o Seu Giramundos, que é o término antes do trem sair voando, né? Aquele texto foi escrito porque o Raul já havia falecido, e era o Raul que ia fazer um texto. E ele não gravou o texto justamente porque eu não tinha esse texto final ainda, e era o Seu Giramundos que ia fazer. Com o falecimento do Raul, a gente optou pelo menino fazer o texto. O Garoto Cósmico mesmo ia fazer aquele texto que é o pensamento deles ali, né? O texto final do filme. E isso saiu, assim, horas antes do menino, já estava marcado o dia a gravação, que eu precisava ir para o negócio, porque eu não tenho texto ainda. Mas é que o texto não surgiu, porque não existe texto. E aí eu sentei lá na noite anterior, era de manhã, na gravação, saí escrevendo e estava lá o texto, sabe? É o texto que o menino fala no final, que é um texto que eu gosto muito, assim, que meio que resume a história. Então, a coisa aconteceu assim. Hoje, depois com o Garoto Cósmico pronto, né, o primeiro longo, é claro, fica um pouco mais fácil. Não tão mais fácil, mas enfim, eu continuo produzindo filmes com o mínimo de orçamento que se pode. Quando me falaram, agora você pode captar 3 milhões para fazer um longo. Não, mas eu acho que dá para fazer com 1,5 milhão,
meio, que é o que a gente está fazendo. E está sendo difícil, assim, sabe? Porque uma produção é muito longa, então se a gente conseguisse concentrar melhor, a gente exploraria melhor enquanto coisa ficaria mais fácil, né? Como o processo se estende muito, acho que essa é a grande dificuldade, né, da animação, a longevidade da produção. E esse dinheiro é do governo e tal, incentivo? Esse dinheiro normalmente vem da lei do audiovisual, né? Você inscreve o seu projeto, para você ficar capacitado a captar, você aprova o orçamento, né? As pessoas que analisam isso, elas olham item por item, um processo bem trabalhoso de se fazer, lógico que tem que ser assim mesmo, porque as pessoas recebem lá no Rio de Janeiro um orçamento completo, e eles têm que saber quanto que você vai gastar em cada coisinha, né? E aí então eles aprovam, pedem para mudar isso aqui está fora, isso aqui normalmente não é assim, você tem que melhorar esse valor, então a gente vai arrumando. Aprovou esse orçamento, você está apto a captar, você ganha um número lá do teu projeto, e aí então você inscreve o teu projeto, vai abrir um patrocínio da Petrobras, né? No nosso caso, a gente ganhou. Então você inscreve lá junto com todos os filmes do Brasil, né? Eles inscrevem 500 filmes e tem lá os 30 contemplados do ano, né? E a gente, felizmente, o Cuca foi assim, entrou no primeiro, ganhou o segundo, ganhou o terceiro, ganhou o quarto e completou o orçamento. Sabe, foi uma coisa assim que era comemoração atrás de comemoração, isso me deixou assim muito feliz por perceber que em alguns desses prêmios, por exemplo, no da FINEP, a gente tinha lá uma banca de pessoas que davam pontos para os projetos, né? Então, esse filme aqui, eles eram especialistas de diversas áreas, exibidores, distribuidores, diretores, e cada qual falava um pouquinho sobre cada um dos filmes que eles estavam analisando, e dava uma pontuação. Era essa pontuação que, no final das contas, revertia em você ganhar o prêmio ou não, né? Então, eu acho que é um bom projeto, né? E a gente conseguiu facilmente vencer essa coisa da captação dele.